Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver equações do multivibrador astável com transistores. O multivibrador astável com transistores é uma das formas mais antigas para gerar uma onda quadrada, mas ainda assim é bastante popular. Nesse tutorial vou falar nas equações que determinam o tempo e frequência desse sinal de onda quadrada. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. O objetivo desse circuito é gerar uma onda quadrada no coletor de um dos transistores. Nesse circuito, a onda é tomada no transistor Q2. O diagrama mostra a forma de onda quadrada, onde T1 é o tempo em que a onda quadrada está no nível alto. O tempo em que a onda quadrada está no nível baixo é T-off. O período é marcado pela letra T maiúscula. É simplesmente a soma do tempo de ligado mais o tempo de desligado. Durante o tempo de ligado, o transistor Q2 está cortado, por isso a tensão no seu coletor é máxima. E o transistor Q1 está conduzindo. Durante esse tempo, o capacitor C1 se carrega via R1 e Q1, que está conduzindo. A tensão no capacitor C1 aparece em paralelo com a base do transistor Q2. Enquanto a tensão no capacitor C1 estiver abaixo de 0,7 volts, o transistor Q2 continua desligado. Quando a tensão sobre C1 for igual ou maior do que 0,7 volts, o transistor Q2 passa a conduzir. A tensão no seu coletor cai a zero. Nesse ponto, inicia o ciclo de desligado da onda quadrada na saída. Quando o Q2 liga, o capacitor C2, que estava descarregado, coloca a base de Q1 em curto, desligando Q1, que fica desligado enquanto o Q2 estiver ligado. Agora é o capacitor C2 que começa a carregar via R2 e o transistor Q2. O tempo de ciclo desligado inicia. Quando a tensão no capacitor C2 alcança 0,7 volts, o transistor Q1 passa a conduzir. E o ciclo se repete. Existem duas equações similares, uma para a carga de C1 e outra para a carga de C2. As equações são mostradas na figura. O tempo de carga é igual a 0,69 vezes a constante de tempo RC. Alguns livros abreviam 0,69 para 0,7. Fica fácil de memorizar. 0,7 é a tensão para o transistor começar a conduzir. O período T em segundos é simplesmente a soma desses dois tempos. Se R1C1 for diferente de R2C2, então teremos uma onda quadrada com um tempo de ciclo de ligado diferente do tempo de ciclo desligado. A relação entre o tempo de ligado e desligado é chamado de ciclo de trabalho, o duty cycle D do inglês. Se R1C1 for igual a R2C2, então o ciclo de trabalho é de 50%, uma onda quadrada bem certinha. Na prática, é comum gerar uma onda quadrada certinha, com ciclo de trabalho igual a 50%, fazendo C1 igual a C2 e R1 igual a R2. Vou chamar de astável simétrico. A equação dos tempos do astável simétrico é mais simples. É a mesma para os dois ciclos. Para saber o tempo total, é só somar o tempo de ligado com o tempo de desligado. Esse tempo é o período. O valor é igual a 1,4 vezes a constante de tempo RC. Como eu calculo a frequência? Simples, como todo mundo está careca de saber. A frequência é o inverso do período. Pronto! Isso é tudo sobre as equações do astável. Dê um print screen da tela e guarde com carinho. Agora, um detalhe que pouca gente fala. As resistências R1 e R2 servem para polarizar a base dos transistores na saturação. Então, seus valores não são tão livres assim.
mas dependem da resistência de coletor. O padrão é fazer as resistências de base iguais a 10 vezes a resistência de coletor, mas esse valor pode variar, ficando ao redor de 10 a 20 vezes está bom. Note que essa regra vale para transistores com ganho acima de 100, que é o normal nesse tipo de aplicação. São os casos dos transistores BC547, BC548 e BC337. As equações são simples, não tem segredo. Então, vamos ver um exemplo. A pergunta é: qual o período e a frequência da onda no circuito da figura? Vamos à solução? Notar que é um circuito simétrico. A onda será de 50% do ciclo de trabalho. Então, a equação é a mais simples, mostrada na figura. Substituindo os valores, passando para as unidades ohm e farad, calculando, resulta um período de 0,0014 segundos, que é igual a 1,4 milissegundos. Para a frequência, é só inverter os valores. Resulta 714,28 Hz. Muito simples. Mas, se eu quiser saber o valor de R1, R2, C1 e C2 para uma frequência desejada, por exemplo, para gerar uma onda quadrada de 1 kHz com 50% de ciclo de trabalho, para ser usado em um circuito de Arduino de 5 volts, como no circuito da figura. A pergunta seria: determine R1, R2, C1 e C2 para gerar uma onda quadrada de 1 kHz com 50% de ciclo de trabalho no circuito da figura. Vamos à solução? As resistências de coletor R3 e R4 foram dimensionadas para uma corrente de 10 mA, corrente típica para as saídas de microcontroladores de 5 volts, 470 ohm comercial. Como R1 e R2 devem ser feitas 10 vezes a resistência de coletor, então R1 é igual a R2 é igual a 4,7 kΩ. Agora falta o capacitor. Para ter a equação do capacitor, é só isolar o capacitor na equação do período do astável simétrico. Isolando, fica a equação da figura. Mas qual é o período? Simples, é o inverso da frequência que eu quero, que é 1 kHz. Calculando dá 0,001 segundo ou 1 milissegundos. Agora é só substituir na equação do capacitor e calcular. Vou multiplicar por 1 milhão para que o resultado já saia em microfarads. Calculando, o capacitor é de 0,15 microfarads. Nunca foi tão fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. Esse é o circuito para gerar uma onda quadrada perfeitinha com a frequência de 1 kHz, para ser usado no seu Arduino. Você viu nesse tutorial as equações do multivibrador astável com exemplo e tudo mais. Agora, monte você mesmo o seu pisca-pisca com o multivibrador astável. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like.
E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!